Muito bem, agora nós temos o privilégio de ter como nosso entrevistado o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovação. É um prazer revê-lo. Muito obrigado, ministro, por ceder o seu tempo e atualizar o meu telespectador. Tudo bem, Marco? Olha, tudo ótimo, um prazer falar contigo, um prazer falar com os telespectadores, né? E tem muita coisa interessante acontecendo aí nessa área de ciência, tecnologia e inovações. Nós sabemos. A gente quer justamente fazer um boletim de atualização da sua pasta, do seu ministério, ao nosso telespectador. Acho que um dos assuntos mais aguardados para ver se nós temos novidades é exatamente a sua dedicação, a dedicação do seu ministério nesse vermífugo que vai se transformar, se Deus quiser, numa grande arma contra a Covid-19. Eu queria, ministro, que o meu telespectador fosse atualizado das pesquisas. Ótimo, obrigado pela oportunidade. Isso é uma coisa extremamente importante para o país, ele pode significar um ponto de inflexão no país e fora do país, porque nós temos essa conexão com outros países também, no tratamento do Covid. Até o momento, nós não temos nenhum remédio cientificamente comprovado, né, que funcione no tratamento do Covid, tanto profilático quanto no começo dos sintomas ou em sintomas mais avançados. Então, o que tem sido feito pelos nossos cientistas no Brasil, né, é um modelo que é extremamente importante. Lembrar que isso nós temos feito desde fevereiro. Então, como tudo na ciência, ele é feito baseado em fatos, baseado em um trabalho contínuo. Nós temos no Brasil pesquisadores de altíssimo gabarito. Então, em fevereiro, foi criado no Ministério a Rede Vírus MCTI. Essa rede vírus é uma composição de especialistas, né, de vários setores, né, ligados, logicamente, à ciência, que nos dão as diretrizes. E as diretrizes que eles nos deram lá em fevereiro foi a seguinte prioridade. Primeiro, procurar drogas de reposição. Significa drogas que já existem nas farmácias, utilizadas para algum tipo de problema, que podem também funcionar para o Covid. É mais rápido do que desenvolver uma droga desde o início, que às vezes demora 10 anos para desenvolver uma droga. Segundo, o aumento de reagentes para testes diagnósticos nacionais. Terceiro, a busca de vacinas, então, tanto a pesquisa quanto o desenvolvimento de vacinas nacionais. E quarto, toda a patogênese da doença, para que nós possamos entender e preparar o país para outros casos semelhantes. Com relação a essa droga, o nome dela é nitazoxanida. É um remédio já conhecido, utilizado por crianças e adultos no tratamento de giardia, de rotavírus e etc. É o tal da Anita. Anita é um dos nomes comerciais, né? E o nome correto dela é a nitazoxanida. Isso começou em fevereiro. Como é que foram essas pesquisas? Primeiro, eles testaram 2.000 drogas diferentes, utilizando inteligência artificial e modelamento matemático em computador, verificando quais moléculas de drogas que conseguiam se encaixar, né, na protease do vírus, de forma a inibir o funcionamento do vírus na célula humana. Dessas 2.000 drogas, eles selecionaram essas 5, elas foram para a segunda fase do teste, que é um teste in vitro, ou seja, em células humanas no laboratório. Dessas 5, uma delas demonstrou 94% de sucesso na inibição do vírus, que foi exatamente a nitazoxanida. Então, ela passou para a terceira fase. Você vê que tudo isso é feito baseado em ciência. Essa terceira fase é o teste clínico com pessoas, que testar em laboratório é uma coisa, testar na pessoa é outra. A gente tem uma grande probabilidade de funcionamento, mas até que a gente tenha comprovado isso cientificamente, a gente não pode afirmar isso. Então, esses testes clínicos foram aprovados pelo CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. É um teste, um modelo internacional baseado em ciência, né, de forma que quando a gente chegar no final dos testes, com 500 voluntários, nós teremos certeza como ela funciona, se funciona e como que funciona. Daqui a pouco eu explico exatamente como são feitos esses testes. Parece que existe um otimismo muito grande
de vocês estarem próximos, não é? Da criação de um remédio que possa entrar definitivamente na batalha contra o Covid. Quanto tempo, mais ou menos, ministro? Ele depende exatamente da velocidade de entrada de voluntários. Então, por isso que é tão importante esse hashtag 500 voluntários já, né? Porque no momento que nós tivermos 500 voluntários participando, imagina que, por alguma razão, os 500 se apresentassem hoje, né? E nós fizéssemos os testes dos 500 hoje. Em 10 dias, nós já teríamos um remédio, possivelmente um remédio para o tratamento do Covid em fase inicial. Aí que eu digo a importância disso. Pensa bem, a pessoa testou positivo, ela toma esse remédio na fase inicial, né, sem até ter sintomas graves, durante 5 dias ou 7 dias, e a partir daí isso evita hospitalização, intubação, UTI e mortes. Tem gente morrendo, tem muita gente morrendo. Então, quanto antes nós conseguimos um remédio como esse, nós colocamos nas mãos dos médicos uma ferramenta poderosíssima, né, para o tratamento do Covid. E a segunda vertente, isso é quando a pessoa está assintomática ainda, mas testou positivo. Tem alguma outra situação que o remédio seja eficaz? Ou a pessoa já está com Covid? Nós temos dois protocolos em paralelo, mas eu gostaria de... um deles, o primeiro que nós começamos em abril, né, nós temos 200 voluntários até agora, e nós precisamos de 500, e esse é para pessoas que estão já numa fase de sintomas mais avançados, já com pneumonia. Mas eu gostaria de fixar hoje, nesse segundo protocolo, que ele é mais rápido, nós precisamos também de 500 voluntários, e ele pega no começo. Então, como é que funciona o sistema? Nós estamos trabalhando em 8 cidades, por enquanto. Então, nós temos em Brasília, Ceilândia, Juiz de Fora, Guarulhos, Sorocaba, São Caetano do Sul, Barueri e Bauru. Né? Então, em cada uma dessas cidades, no site do MCTIC, né, mctic.gov.br, lá no site tem exatamente qual é o endereço de cada uma dessas localizações nas cidades. Então, a pessoa que tem sintoma gripal, por exemplo, nariz escorrendo, dor de cabeça, né, febre, comparece a uma dessas localidades, fala, eu quero ser voluntário. Nesse caso, ele vai fazer alguns testes muito simples, não tem nenhuma dor, por exemplo, vai ser teste de pressão, teste de oxigenação, vai falar com o médico, aí o médico vai fazer a triagem inicial, a partir daí vai fazer um exame com um swab, né, aquele cotonete para tirar, para ver o DNA, não dói nada, muito simples, e coleta o material, é mandado para o nosso laboratório, retorna em 24 horas, positivo ou negativo, a pessoa vai ser avisada, vai comparecer. Dando positivo, a pessoa vai conversar com o médico vai explicar o protocolo inteiro, ela vai receber um kit com o remédio, né, e como utilizar o remédio por 5 dias, e aí a pessoa vai para casa com esse kit, toma o remédio conforme o médico indicou, e tem que retornar, isso é importante, tem que retornar depois do 5º dia para fazer o outro exame. Então a gente mede a carga viral no começo, né, antes do tratamento, a carga viral no final do tratamento, e isso é importantíssimo, e com esses dados enviados, então, para os nossos cientistas, nós completamos o protocolo com aquela pessoa. É importante ressaltar que não tem nenhuma dor, não tem nenhum risco, esse medicamento ele não tem idade limite? Tem uma idade limite? Não, tem acima de 18 anos. Acima de 18 anos. Não tem nenhuma contraindicação, não tem efeito colateral. Isso é importante ressaltar, que as pessoas ficam com medo de participar. Não tem que ter medo, na verdade vai ter mais tratamento do que a pessoa que não participa. Entendi. O que é importante retornar e participar? Que no momento que nós tivermos esse resultado como um todo, né, nós temos aí na mão dos médicos uma excelente ferramenta para tratar do Covid, enquanto nós não temos a vacina. A vacina né, o remédio está aí para tratar agora. A estratégia que nós temos no Ministério, que foi indicada lá pela Rede Vírus, pelos cientistas, é a seguinte: procure um medicamento de reposição, né? Um medicamento que possa ser descoberto rápido, e isso nós estamos fazendo com esse medicamento e com outros também, mas esse é o que está a fruta mais baixa, o que está mais próximo. Ele é muito fácil, ele é um remédio barato, um remédio que tem em quantidade suficiente no país, não tem efeitos colaterais, ou seja, é o ideal para esse momento.
E também aumentar a produção de testes diagnósticos no Brasil. Então, nós investimos para descobrir reagentes nacionais e para aumentar a quantidade de testes no Brasil. A soma desses dois fatores, testes mais um remédio, pode mudar a história da pandemia no Brasil, porque nós testamos as pessoas, dá positivo, toma o remédio, evita que ela vá para o hospital, tem intubação, mortes, etc., isso muda o quadro geral no país. Por isso que é tão importante essa participação. Eu agradeço sim muito, né, você poder ajudar a gente a divulgar isso. Precisamos de voluntários. Precisamos de voluntários. Ministro, essa é naturalmente a prioridade da sua pasta, do seu ministério. Nesse momento, sim, nós temos o Ministério, por ser Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos uma participação central no combate ao Covid. A única ferramenta que nós temos, a arma que nós temos para vencer a causa do problema é a ciência. Essa é a única coisa que vai vencer. No Brasil e em outros países, nós temos um contato direto com vários outros países. Eu participo de um grupo de 15 países de ministros de ciência e tecnologia. Além disso, nós participamos de grupos com a Organização Mundial da Saúde, né, em termos de pesquisas para resolver o problema. Então, ao mesmo tempo que nós estamos testando esse medicamento com um protocolo internacional aqui no Brasil, outros países estão testando outros medicamentos. Quem encontrar resultado primeiro, passe imediatamente para o outro, de forma que nós tenhamos aí uma solução, né, para o planeta inteiro. As cidades estão reabrindo. São Paulo, por exemplo, hoje, a partir de hoje, os restaurantes estão autorizados a funcionar, os bares e etc. O ministro vê com bons olhos essa reabertura nesse momento? Olha, tudo tem que ser feito de uma forma muito consciente. O que eu digo, deixa eu utilizar uma outra experiência que eu tenho, que você vai ver a conexão direta, que é o seguinte: eu trabalhei mais de 30 anos da minha vida fazendo investigação e prevenção de acidentes aeroespaciais. E aí, você tem ali os pilotos, você tem os operadores, né, dos sistemas. Você pode colocar todas as restrições que você quiser em torno da operação. Você tem o checklist, você tem o que cumprir, quando cumprir, de que forma, punições das empresas e assim por diante. Mas, no final das contas, o que conta realmente é a consciência do piloto naquele momento que ele está sentado no avião, ele e o avião, para tomar a decisão correta. Então, da mesma forma, o que conta realmente é a decisão de cada pessoa. Por isso que é importante, novamente, a imprensa, de mostrar as coisas reais, informar, né, quais são as maneiras de contaminação, etc., para que cada pessoa tome a sua decisão, né, e evite as situações de risco, né, as pessoas não se colocarem em risco e colocar outras pessoas em risco. No final das contas, é importante ressaltar, e o presidente Jair Bolsonaro tem falado bastante sobre isso, é importantíssimo também, e aí, de novo, vou usar um exemplo de aviação. Imagina que você está voando o avião, você tem uma pane de motor, né, no meio de uma tempestade. Bom, você tem os procedimentos de emergência para tratar aquela pane. É o que nós estamos fazendo agora com os impactos do Covid. Mas também você tem que pegar o checklist para tratar a raiz do problema da pane. Aí é onde a gente está fazendo com a ciência, buscando remédios, vacinas, etc. Mas durante esse tempo todo, você não pode parar de voar o avião. Senão, você corrige a pane e o avião cai porque você parou de voar o avião. É basicamente a economia que tem que rodar ao longo do tempo. O presidente tem falado isso, muitas vezes é mal interpretado, mas ele tem razão. Então, é importante que nós achemos maneiras de fazer com que o país continue a funcionar, né? As comunicações ajudam muito nesse sentido, e que, ao mesmo tempo, que a gente preserve a vida das pessoas. Tudo isso é importante no momento e para o futuro. Bem, o ministro foi o primeiro astronauta brasileiro. Nós já tivemos o privilégio de entrevistá-lo na NASA por 2 vezes. Aqueles que nos acompanham sabem, não é? Eu não vou deixar a oportunidade passar para perguntar ao ministro. Essa corrida espacial, com a entrada da iniciativa privada, me parece que isso deu uma revolução na NASA e na corrida espacial. A sua palavra é muito importante, como é a sua visão grande e angular nesse caso. Olha, isso tem uma conexão direta com o nosso esforço com relação ao Centro Espacial de Alcântara, que segue o mesmo princípio. A ideia é conectar a iniciativa privada ao programa espacial, como os Estados Unidos fizeram, né, com a SpaceX.
Você vê que a partir de 2008, 2009, quando nós tivemos aquele problema todo da bolha, né, econômica, teve todo aquele problema nos Estados Unidos, a decisão inicial naquele momento era parar com o programa do ônibus espacial. Mas, ao mesmo tempo, eles tomaram a decisão de pegar parte daquele orçamento e utilizar no setor privado, incentivando as empresas do setor privado, a produção de tecnologia e a operação de sistemas. Foi o que a SpaceX fez, ela cresceu bastante, produz muitos empregos, produz uma tecnologia altamente evoluída, né? Você vê que essa espaçonave, a Dragon, você vê no painel, você vê até a roupa dos astronautas, o desenvolvimento dessa tecnologia, e isso foi graças a essa decisão de governo. É o que nós estamos fazendo no Brasil também, colocando o Centro Espacial de Alcântara para a iniciativa privada, para que nós tenhamos participação de espaçonaves, foguetes de outros países, né? Pode ser de qualquer país, que comerciais, empreendimentos comerciais, com satélites também, a lançarem aqui no Brasil. E isso incentiva a nossa produção também, que muitas empresas nacionais vão trabalhar com o centro, e o desenvolvimento de sistemas espaciais no Brasil. A mesma coisa. Então, é um momento muito especial no planeta como um todo, né? Falando em desenvolvimento espacial, e para o Brasil também. A gente teve, por exemplo, 20 anos de tempo para aprovar o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que o ano passado, né, graças à minha equipe, eu tenho uma equipe excelente no Ministério, nós conseguimos conversar com os parlamentares e eles, então, aprovaram no Congresso uma coisa que estava engasgada lá por 20 anos. Ministro, a saída do Ministério das Comunicações, do seu ministério, foi criado, foi ressuscitado o Ministério das Comunicações com o deputado Fábio Faria. Eu, pelo menos, vejo como um desafogo para o seu ministério, que, afinal de contas, ele acumula muitas coisas ao mesmo tempo. O ministro se sente também um pouco mais desafogado para poder cumprir a sua extensa pauta? Olha, é interessante essa pergunta, porque quando eu cheguei durante a transição, o Ministério, na verdade, ele era Ciência, Tecnologia, Inovações, Comunicações e Ensino Superior. Aí eu olhei esse... É um espectro enorme. Aí eu olhei esse tamanho, né, inteiro e observei que tinha muitas coisas a serem organizadas, principalmente na questão da inovação do país. Você vê que o país ele produz muito conhecimento, né? Nós temos uma produção muito boa de papers, uma produção acadêmica muito boa, científica, mas esse conhecimento não se traduz no Brasil de uma forma eficiente ainda em inovações, empresas de base tecnológica, produtos e serviços. Então, havia necessidade de organização do Ministério completo, trazendo a parte de comunicações também. Então, nós passamos 1 ano e meio organizando todos esses sistemas. O Ministério estava completamente organizado, ele está organizado completamente e pronto para muitas entregas, inclusive no setor de comunicações. Ele tem aproximadamente 40 bilhões de entregas a serem feitas nos próximos 2 anos, que ele deixou tudo prontinho para isso. Quando houve a decisão dessa separação, né, realmente é importante, é um setor importante de comunicações, eu acho que ele merece um ministério próprio, né, que tome conta tanto da radiodifusão quanto das telecomunicações, é importante para o desenvolvimento do país. Eu digo o seguinte, como nós deixamos, o Fábio ele tem na mão dele a maior revolução em telecomunicações da história do país a ser feita, e está tudo pronto, inclusive com orçamentos. No restante da ciência, tecnologia e inovações, nós também já temos um ministério bem organizado, então, para mim, ficou realmente bem mais tranquilo, porque eu tenho uma parte, né, uma parte menor agora a tomar conta, embora existam alguns assuntos, aí, de vez em quando você ouve algumas coisas do ensino superior vir para cá, novamente. Então, é uma possibilidade, eu acho que é importante, se é importante para a educação, né, eu assumo o desafio, mas realmente o Ministério ficou mais tranquilo agora, né, e a gente tem bastante coisa a fazer pelo país também em ciência, tecnologia e inovações. Ministro, muito obrigado, muito prazer em revê-lo. Ministro Marcos Pontes, sempre muito amável em nos atender, e eu faço votos que arrumemos logo as pessoas que faltam para completar o time de voluntários e que nós tenhamos o êxito desse vermífugo, não é? O mais breve possível. E parabéns pelo seu trabalho, ministro.
Olha, obrigado, obrigado. Esse medicamento ele realmente é um medicamento simples. Eu só gostaria de avisar as pessoas, né, para participarem, virem como voluntários. É importante, então, relembrando, se você tem sintomas gripais e tem mais de 18 anos, procure no nosso site, do mcetic.gov.br, onde estão os postos de atendimento. Participe como voluntário até o final, né, para que a gente tenha o mais rápido possível a aprovação desse medicamento. E gostaria de ressaltar para as pessoas também não fazerem automedicação. Né, não fazerem automedicação. Às vezes as pessoas vão lá na farmácia e falam assim, eu quero um vermífugo, aí a pessoa dá um vermífugo qualquer para a pessoa, né, e ela vai achar que isso vai funcionar. Não é assim que funciona. A gente está fazendo todos esses testes de uma forma muito científica, está trabalhando com isso já com muitos cientistas desde fevereiro, de forma que nós tenhamos a aprovação completa científica desse produto, que depois vai ser utilizada com receita médica e assim por diante. Então, participe como voluntário e evite a automedicação. Obrigado, gente. Obrigado, ministro. Um grande abraço e até a próxima. Sucesso. Obrigado.